Saudações Cruz Maltina, salve rapaziada. Vamos falar do nosso Vascão. Queria falar de duas coisas. Primeiramente do nosso Vascão e depois do nosso presidente Pedrinho. É o seguinte, assim, eu gostei porque a gente fez um jogo bastante equilibrado. Desses últimos anos que nós temos jogado clássicos, muitas vezes o Vasco ficava se defendendo e praticamente não atacava. Nesses últimos clássicos que a gente tem visto, o Vasco tem se defendido, tem sofrido, mas tem atacado o adversário, tem feito o adversário sofrer, entendeu? Tem incomodado e tem buscado a vitória, assim como buscou contra o Botafogo. A vitória não veio, mas veio a gente conseguir eliminar um rival nosso em uma Copa do Brasil. E contra o Flamengo a mesma coisa, a vitória não veio, mas a gente amassou, a gente sofreu também, mas a gente conseguiu 2, 3, 4 chances boas, mas o goleiro deles fechou. Mas assim, o Vasco brigou, competiu e foi para vencer, não foi pensando em empate ou outra coisa não, o Vasco foi para vencer, que é assim que tem que ser. Isso é ser Vasco. E assim, falando dos jogadores, eu sou apaixonado pelo Nuno Moreira, claro, mas eu gostei muito da entrada do Andrés Gomes. Ele entrega muito, ele é muito consistente para ajudar a defender, para atacar, e eu gostei muito dele. O Hugo Moura é um monstro, jogou demais. Quando joga mal a gente tem que criticar, mas quando joga bem a gente tem que elogiar. O time inteiro, entendeu? Todo mundo se doando. E, assim, eu acredito muito nesse time. Ano passado mesmo, eu sempre tenho isso comigo. A gente deixou de ir para uma final por conta de zaga. E esse ano não. Esse ano nós temos uma dupla de zaga. Os reservas, Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, quando eles entram, eles têm entrado bem nos jogos. Então, a gente tem uma zaga boa, um bom meio de campo e um excelente ataque. Então, a gente tem tudo para esse ano também ser finalista. Mas antes de chegar na final... primeiro a gente tem que somar vitórias, 3, 4, 5 vitórias, e principalmente agora contra o Bahia quarta-feira, que é para a gente poder conseguir chegar em dezembro tranquilo, já ali numa zona de classificação de Sul-Americana, talvez de uma pré-Libertadores, mas chegar tranquilo ali naquela reta final. E agora falar sobre o Pedrinho. O Pedrinho, para mim, olha, eu não sou do Rio de Janeiro, não participo de partido nenhum, igual eles têm partido por briga política lá dentro, mas, cara, ele é o melhor presidente que eu vejo no Vasco, que eu vi no Vasco, né, nesses meus 20 e poucos anos, porque Salgado e outros que passaram eram poucos transparentes com a torcida. O Pedrinho é totalmente transparente, ele fala, aqui tem gato, nós estamos ajeitando a água, nós estamos ajeitando a energia, nós estamos ajeitando o CT, estamos ajeitando a piscina, estamos colaborando aqui com o futsal, estamos colaborando aqui com a base, os profissionais estão com salário em dia. Mas profissional é obrigação ter salário em dia. Faz isso quando tu vira uma SAF e toma um tombo igual a gente tomou. É muito difícil. O cara colocou o patrimônio dele para recuperação judicial do Vasco, entendeu? Ninguém faria isso, entendeu? Edmundo, que se diz ídolo da torcida, o Edmundo e o Romário, eles podem ser ídolos geracionais, ídolo da sua geração, que vocês viram jogaram demais, mas só que é o seguinte, eles não são ídolos para mim. Eles não são ídolo do clube, da história do clube. São ídolo da geração, de uma geração de um de outro, mas não da história. Da história, para mim, é o Roberto Dinamite. Depois dele, para mim, não vem nem o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano é ídolo também. Mas, para mim, vem o Barbosa, porque a gente tem até o CT Moacir Barbosa. O Barbosa, ele foi um goleiro que foi para a Copa do Mundo, ganhou tudo pelo Vasco que podia ganhar naquela época e foi extremamente vitorioso. E além do nome do CT, quem merecia uma estátua seria o Barbosa e não, por exemplo, Romário ou Edmundo ou outro cara assim, sabe por quê? Porque esses caras, venceram títulos pelo Vasco, mas ídolo não é só título, ídolo é o amor que ele mostra pelo clube, é o cara voltar para jogar uma Série B igual o Nenê voltou 2 vezes para poder ajudar o Vasco a voltar para a Série A. É aquela coisa, na época que o Vasco estava na Série B, nenhum 10 queria jogar no Vasco, e o Nenê saiu da Série A para jogar a B, ficamos um ano, depois voltamos, já tinha feito isso antes também, entendeu? Ídolo também vai muito além disso. Os caras foram vitoriosos, mas essa questão de trair o clube e pro rival ficar zombando do clube que ele conquistou muitas coisas. Por exemplo, o Paulinho foi pro Atlético Mineiro, beleza, o cara vai pro Atlético Mineiro, vai pro Palmeiras, que são torcidas aliadas, ou vai para outro clube sem problema. Mas Flamengo, Fluminense, o cara sair do Vasco e ir pra lá, esquecer a história que ele fez. O Cano foi um cara que fez isso, entendeu? Então é isso, para mim esses caras também não são ídolos e a gente tem que valorizar muito o Pedrinho, porque eu acredito que esses últimos 2 anos estão sendo os mais felizes para nós. Passamos a perreio danado ano passado para se segurar na Série A, sim, mas chegamos à semifinal da Copa do Brasil, classificamos para a Sul-Americana. Esse ano ali
estamos nessa zona incômoda, mas só que a gente viu que a gente tem time para sair dessa zona e para conseguir se classificar para a competição internacional, seja sul-americana ou seja talvez até uma pré-Libertadores. E ainda temos condições de ser finalistas e campeões da Copa do Brasil. Então a gente tem que abraçar realmente esse momento, a gente tem que saber valorizar. Ah, mas quando tiver o título. Gente, se for toda vez esperar o título para comemorar, para poder viver o Vasco, o cara não vive, tem que viver o agora. As oitavas, as quartas, semifinal, a nossa futura final que nós vamos chegar e vamos ser campeões. A gente tem que valorizar cada momento e valorizar o presidente que a gente tem também. É isso, talvez eu tenha me expressado mal em algum momento, mas essa é a minha linha de raciocínio. A gente tem que aproveitar esses momentos e cuidar cada vez mais do nosso clube e do presidente, cara. Bom, mas é isso. Quarta-feira eu volto aqui para trazer a escalação de quem vai jogar contra o Bahia e vamos buscar essa vitória, porque a gente precisa muito e vai dar certo. E é isso, saudações Cruz Maltinas, aqui é Vasco.